Bom dia, senhoras e senhores, está começando mais um Tudo Aqui. Hoje é segunda-feira, mas eu não quero ver ninguém desanimado não. A gente tem coisa muito legal aqui para mostrar para você hoje. Temos uma entrevista sobre psicologia com a psicóloga Sandra Regina. E se você tiver alguma dúvida, você manda aqui pra gente. Se você quiser perguntar alguma coisa para ela, vou passar o telefone para você. 31 26 4000. O WhatsApp é 997839930 e a gente também recebe dúvidas e perguntas via inbox no Facebook. Agora, tem uma matéria sobre alimentação de gato com a veterinária Mari Bolina, daqui de Guaratinguetá. Roda o VT. A gente vai começar a alimentar o gato a partir do momento que ele desmamou, mais ou menos em torno dos 2 meses de idade. Aí a gente começa a introduzir o alimento sólido para esse gatinho que estava mamando na mãe. O filhote até aos 8 meses, mais ou menos, isso também vai depender da raça do animal, ele vai ser alimentado com ração para filhote. A partir dessa idade, a gente introduz a ração de adulto. Uma coisa muito importante é que a gente não mude de uma vez a ração de filhote para a ração de adulto. Essa mudança tem que ser gradativa. Então eu sempre digo para os meus clientes, quando a ração do filhote chegar na metade do saco, você compra a ração de adulto. Aí você vai misturando as duas até acabar de filhote e ele já se habituou, a parte gastrointestinal também já se habituou ao novo alimento. A melhor maneira aquele gato que está habituado a mamar, então ele vai ter que aprender a mastigar. Então, no início, se ele for muito jovem, às vezes o gatinho perdeu a mãe, foi encontrado na rua, abandonado, a gente vai colocando o leitinho, aos poucos introduzindo a ração nesse leite, a gente faz a ração, a massa, faz um pozinho, põe misturadinho no leite, ele já vai sentindo o gosto da ração nesse leite. Aos poucos você vai tirando o líquido, aumentando a ração até ela ficar um alimento só de ração seca, né? Problema não tem, mas ele pode ter uma indisposição gástrica, pode ter uma diarreiazinha. Então é bom que a gente faça a mudança gradativa. Porque o cachorro, geralmente a gente tem o horário certo para comer. Os gatos não. Os gatos beliscam o dia inteiro. Então o ideal é que você deixe a ração do gato à vontade, para ele comer o dia todo. E os gatos, os cães, por exemplo, a pessoa que tem cão e gato tem que tomar cuidado, porque senão o cachorro vai comer a comida do gato e vice-versa, né? Porque eles têm ciúmes ou é um sabor diferente, então o gato vai lá experimentar do cachorro, o cachorro experimenta a ração do gato, então deixa a ração do gato numa altura que o cachorro não alcance. E o gato, como ele pula em lugares mais altos, ele vai se alimentar com tranquilidade, né? E o cachorro não vai comer a comida dele. O problema, a gente tem que ficar de olho, porque ele pode ir na ração e na água, e na ração e na água. Isso pode molhar a ração dele e fermentar. Então a gente tem que estar sempre de olho, porque se tiver muito molhada, você troca essa ração para ela não fermentar. Principalmente no verão, né, que é muito quente, a ração pode fermentar muito rápido e pode dar uma indisposição, até uma gastroenterite nesse gatinho. Você tocou num ponto muito importante, da troca da água para o gato. O gato é essencialmente um animal que bebe pouca água. Então, a gente tem que prestar muita atenção, principalmente para os animais que vivem em apartamento. Hoje a gente tem muito animal vivendo em áreas pequenas, em apartamentos. Às vezes nem apartamento, mas é uma casa pequenininha, não tem quintal. Enfim, o gato está mais confinado. Então, ele anda menos, ele se movimenta menos, com isso ele bebe menos água, que já é um animal que bebe pouco. Ele vem dos ancestrais, aquele animal que veio do deserto, então ele bebia pouca água, porque era uma escassez de água. Então ele
herdou isso. Então é um animal que bebe muita água. Hoje a gente tem muito problema na clínica do quê? De cálculo, né? Insuficiências renais, porque os animais não bebem muita água, os machos e as fêmeas são castrados, o animal castrado ele fica mais tranquilo, ele anda menos. Os que têm acesso à rua, ele já não sobe tanto no quintal, não vai tanto para o vizinho, justamente porque as pessoas têm medo de perder o animal, que vai para a rua, então castra para ele ficar mais caseiro. Ele ficando mais caseiro, o que vai acontecer? Ele vai engordar mais. Tá? Então a gente precisa estimular esse animal a brincadeiras. O gato é um animal diferente do cachorro, ele não curte muita brincadeira, mas tem várias formas de você estimular ele a brincar, ele a se movimentar para ele sentir sede e beber água. Então como que você vai controlar essa vasilha? Olha lá, a água está um tempão parada lá, você precisa lavar, porque senão você pode até criar o mosquito da dengue ali. Isso é importantíssimo. Lava a vasilha com uma esponjinha, não precisa nem ser uma vasilha muito grande, hoje tem muito gato, suja muito, deixa ela de molho 15 minutos na água sanitária, vai ficar limpinho, enxagou, põe a aguinha lá, fica de olho, porque também ele pode, ou outro animal usar a água dele, sujar, né? Ou ele próprio sujar a água, então pelo menos 2 vezes no dia. Se a pessoa trabalha o dia inteiro, põe de manhã, à noite está lá, olha, troca, põe de novo a água. Essa é uma ração interessante para gatos castrados. Como eu já tinha dito, os gatos castrados eles ficam mais parados, né, brincam menos e eles geralmente têm tendência à obesidade, primeiro por causa da castração, segundo por conta, né, da falta de exercício físico. Então, essa ração ela é formulada especialmente para aquele animal que foi castrado. Então, ela ela é um pouco mais ácida para evitar que forme o cálculo renal. Algumas são são levemente salgadas para forçar o gato a beber mais água. A gente tem rações específicas, né, para a espécie felina, então isso é muito importante. Eu já tinha dito isso, né? A gente alimentar o gato com a ração do gato e o cachorro com a ração específica para o cachorro. A comida caseira substitui a ração se ela for formulada por um nutricionista veterinário. Porque a ração não é simplesmente um grãozinho seco que vem num saquinho que é mais fácil de você dar para o seu animal. Não. Ali, naquele grão, tem todas as vitaminas, os minerais que o gato precisa, que o animal precisa. Então, se você for dar a comida caseira, ela precisa conter todos aqueles minerais, vitaminas e proteína que o animal precisa. Então não é simplesmente você dar arroz, feijão e carne. É claro que esse animal não vai morrer, mas ele vai ficar deficiente de várias substâncias, né, proteínas, vitaminas, minerais, e a qualidade de vida dele não vai ser tão boa quanto aquele animal que come ração balanceada, e também a longevidade dele, né? É um animal que vai viver bem menos. Aí as pessoas dizem, mas tem tanto gato que vive em fazenda, não é alimentado, eles caçam. Aí já é outra história. Caçam, vivem bem, são gordos, saudáveis. Mas será que esse animal vai viver 15, 20 anos? Será que se ele viver 10 anos, a vida vai ter qualidade? Então a gente tem que ver tudo isso. Tá certo que o animal era um animal selvático e foi introduzido, né? A gente domesticou. Então, a partir do momento que você domestica, as gerações já vêm dependentes, né? É diferente do animal que é criado no mato, uma onça, né? Um outro felino maior. É diferente, a gente não pode comparar, são espécies diferentes. O tempero caseiro pode fazer mal, sim. Por exemplo, a cebola, a cebolinha e o alho tem substâncias que o gato não degrada, ele não consegue metabolizar essas substâncias, então elas se tornam tóxicas. É claro que se o animal de vez em quando come um restinho de comida não vai fazer mal, mas aquele animal que come sistematicamente a comida caseira, o resto de comida, né, da casa, ele pode vir a ter problema, sim.
gato que foi que perdeu a mãe ou que foi encontrado abandonado, às vezes até ele nem abriu os olhos ainda, a pessoa encontra um gatinho desse na rua. Hoje nós já temos o leite artificial mais parecido com o leite da vaca em pó. Então a gente pode usar dessas armas. Se você não tem condição de comprar esse leite, porque é um leite caro, a gente recomenda um leitezinho artificial, que a gente faz em casa mesmo. Usa leite, usa água, usa açúcar, creme de leite, ovo. Então, a gente faz uma fórmula e esse gatinho pode mamar esse leite. Não, e como todo lactante, ele vai tomar o leite até uma certa idade, assim como o homem, né? A gente bebe leite na fase adulta de graça, porque a gente não necessita do leite, né? O homem adulto, o cão adulto, o gato adulto não necessita do leite. É claro, às vezes chega um cliente e fala, olha, meu gato tem 5 anos, ele toma leite desde bebê e não tem problema nenhum. Tem que parar? Não é que tem que parar, mas se você parar, vai ser melhor. Ou, se ele não consegue ficar sem o leite, dê 1 ou 2 vezes na semana apenas. Não precisa, ele não tem necessidade de tomar o leite. Para os gatinhos recém-nascidos, ou aqueles que perderam a mãe, ou mesmo os que foram abandonados, a gente tem o leite artificial em pó. Você pode adquirir em pet shops ou em clínicas. E o que a gente tem de mais novo ultimamente é o colostro em pó. Esse colostro ele é muito mais rico, né, que o leite em pó, porque ele tem propriedades muito parecidas com o colostro mesmo da mãe, que é aquele leite enriquecido que protege o filhote contra as doenças. Tanto é que você só pode dar do 1º ao 3º dia de vida desse animal. E o animal que toma o colostro, ele tem muito mais chance de sobreviver. E aqueles gatinhos que também vão tomar o leite em pó, a chance deles sobreviverem também é bem maior. Porque o leite de vaca, ele não substitui o leite da gata. E ele também pode fazer problema intestinal, diarreia, vômito no gatinho recém-nascido. Então, se você tiver condição de usar o leite em pó, é muito melhor. Too afraid of my heart to let you go, waiting for the fires you light. Tem sim. A uva, por exemplo, que parece tão inofensiva, a uva é altamente tóxica para o gato. É claro que o gato não vai chupar um cacho todo de uva, mas as casas, por exemplo, que tem criança, as crianças não têm controle e os animais ficam atrás das crianças porque sabem que vão receber alguma coisa de comer. A criança está comendo, às vezes o bicho rouba da mãozinha da criança, a criança, né, pequenininha, às vezes vai dando, o animal vai comendo, a criança vai dando, que acha bonito, o animal está comendo a mesma coisa que ela, então está chupando um cachinho de uva, às vezes não é todo mundo que engole a casca da uva, aí a criança vai e dá para o gato, ele pode se intoxicar com a uva. Como eu já falei, a salsinha, a cebolinha, o alho também podem intoxicar o animal. Que cada animal tem uma particularidade. Então, o gato não tem a enzima que degrada alguma substância que está presente na uva, né? O cachorro não degrada uma substância que tem no chocolate. Então, pode até morrer se comer uma barra de chocolate. Dependendo do tamanho do cachorro, 10 gramas de chocolate pode intoxicar. Então, a gente tem que ficar de olho. O ideal é que ele coma comida, né? A ração foi feita para a espécie dele, a ração do cachorro para o cachorro, a ração do gato para o gato. Muito importante a gente dizer, tem muita casa que tem cachorro e gato, as pessoas alimentam o gato e o cachorro com a mesma ração, não pode. O gato, ele precisa da taurina, que é um aminoácido que só tem na ração do gato. Na ração do cachorro não tem a taurina. Então, se ele come só a ração do gato, ele vai ter problema. Vai ter problema de coração, vai ter problema de digestão de gordura, de intestino. Então, é muito importante isso. O cachorro até pode comer a comida do gato, ele vai ficar mais gordo, pode fazer obesidade. Agora, o gato não pode comer só a comida do cachorro, que ele vai ter deficiências graves de taurina e até problema cardíaco.
Vamos supor, um gato que coma uma ração não é de boa qualidade. Esse gato ele pode vir a fazer cálculo, ele pode ter pedrinha, e os machos principalmente, eles têm muito problema porque a uretra do macho é bem mais fina que a da fêmea, então o cálculo pode parar ali na uretra. Tem animal que a gente precisa até fazer uma cirurgia para tirar o cálculo. E os animais que comem só comida, por exemplo, eles podem ficar deficientes de vários minerais, várias vitaminas. Então, a gente vê aquele gato fraco, às vezes anêmico, porque às vezes come... eu tenho vários clientes que são vegetarianos. Aí um dia chegou uma cliente e falou para mim, olha, meu cachorro vai virar vegetariano também, porque eu sou. Eu falei, você não vai fazer isso. Porque o cachorro é carnívoro, o gato é carnívoro, eles precisam da proteína animal. A proteína dos vegetais não substitui a vitamina, a proteína animal. Então, ele não pode viver comendo só vegetais. Isso é um crime para um animal. E outra coisa, você é um ser pensante. Você, né? A gente tem o livre-arbítrio de escolher. Eu quero ser vegetariano, você é o carnívoro, você come determinados alimentos, outros não. Agora, o animal não, ele depende de você. Então, você é o responsável por ele. Você tem que fazer a dieta melhor possível para esse animal. As pessoas, eu sempre ouço aqui na clínica, o gato é diferente do cachorro, né? Eles não são amigos. Realmente, o gato é oposto do cachorro. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou dar esse remédio aqui porque meu cachorro tomou, vou dar pro gatinho também, vai fazer bem. Porque as pessoas imaginam que o gato é um cachorrinho pequeno, em miniatura, mas não é. O gato tem milhões de particularidades. O gato é assim, a gente quer subjugar. Então, assim, o cachorro, você briga, você bate, passa um segundo, você agrada ele deita de barriga para cima para você, te lambe. O gato não, se você bater nele, ele some de perto de você. Para você conquistar a confiança dele novamente. Então, as pessoas falam que o gato é traiçoeiro. O gato não é traiçoeiro, ele é autêntico. O gato é um gato, entendeu? E ele tem sentimento e ele demonstra o sentimento dele. Não que o cachorro não tenha, mas o cachorro perdoa, tá lá sempre do lado do dono. O gato não, o gato é na dele. Ele tem a personalidade dele. E assim, ele brinca, o gato te acompanha. As pessoas não acreditam, mas só quem já teve um gato muito próximo sabe que o gato, às vezes, você chama ele pelo nome, ele vem. Isso é coisa de traição? De quem não é amigo? Não, o gato também é amigo, só que ele tem a particularidade dele. A gente tem que aceitar que ele é muito diferente do cachorro. Então, se você quer um gatinho, cuide bem do seu gato, ele vai te dar amor também, vai te recompensar, vai retribuir o amor, não como o cachorro te ficar te lambendo, mas ele é seu amigo também, ele está junto de você, ele gosta de estar junto do dono. E o gato, para uma pessoa assim que fica muito fora de casa, eu acho até mais indicado que o cachorro, que o gato é bem tranquilão, assim, ele não tem aquela necessidade de estar com o dono como o cachorro, mas o cachorro também vive, os animais se habituam a tudo. Eles se adaptam. O dono que sai de manhã, só chega à noite, o cachorro está lá pronto, esperando. A pessoa fala assim, eu não vou ter cachorro porque eu fico o dia inteiro fora. É uma opção, então é legal. Não tem tempo para passear, a gente tem que pensar em tudo. Todos os animais, antes de você adotar, você tem que pensar, eu tenho tempo para esse animal, pelo menos 5 minutos no dia, acariciar, escovar, na hora de dar comida, você conversar um pouco com ele. Se você não tem tempo para nada, então é melhor você não ter bicho nenhum, né? Mesmo o passarinho, ele necessita de uma companhia, de perceber que ele está junto, né? Que ele faz parte. O gato é a mesma coisa. Então, se você está querendo adotar um gato, ótimo. É um parceiro legal também, ele pode brincar, o que eu ouço muito aqui na clínica, as mulheres engravidam, o médico fala que tem que se desfazer do gato, porque o gato traz doença. Então, a toxoplasmose é a doença mais famosa, né, que caiu a culpa no gato.
Mas, na verdade, é muito mais fácil a gente contrair a toxoplasmose comendo carne crua, que todo mundo come carne mal passada, do que limpando a caixa higiênica do gato. Ou tendo um contato, abraçando, beijando um gato. Então, muita atenção. A coisa que mais acontece aqui na clínica são os gatos abandonados, ou então o gato que fica o dia inteiro dentro de casa, a mulher engravida, coloca o gato para fora. Os animais sentem, os animais têm sentimentos, os gatos também. Olha, se eu for contar a história para vocês, das coisas que eu vejo aqui na clínica, relatos de cliente que da minha frente que aconteceu, a pessoa faleceu, o gato sumiu da casa, ele parou de comer, aí foi encontrado depois de um mês magro, ele estava deprimido porque perdeu a dona dele. Então, quer dizer, você acha que o gato não gosta do dono? É traiçoeiro? Imagina, o gato é um animal tão legal quanto o cão, só que ele tem a personalidade dele, e a personalidade dele é forte, né? Não como a do cachorro. Então, se você quiser ter um gato, que tenha, o gato é legal, não tem problema nenhum. Se você tratar direito quanto à higienização dele, a higienização da caixinha higiênica, os gatos são muito limpos. Você pega um gatinho na rua, dali 3 dias ele já aprendeu a fazer cocô na caixinha higiênica. Eles são muito inteligentes, muito limpos. E se você der a oportunidade para ele mostrar o sentimento dele, ele vai te mostrar um animal muito legal. Tava vendo os gatinhos fofinhos. Muito legal essa matéria falando sobre gatos, né? Tem gente que acha que gato é um bicho esquisito, não gosta, mas é um bicho muito, apesar de ser muito independente, ele é muito carinhoso. Adoro gato. Não tenho porque lá em casa tem muito cachorro, mas adoraria ter um. E vocês sabem que a gente vai ter uma entrevista muito legal no próximo bloco sobre psicologia. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, manda pra gente aqui através do telefone 31 26 4000, do WhatsApp 997839930 ou via inbox no Facebook. Agora, o clipe. O clipe Vagalumes pra você aí curtir e começar bem a sua segundona. Roda lá. Caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Vou escrever mais 1 milhão de canções pra você ouvir. Que o meu amor é teu sorriso me faz sorrir. Eu vou de Marte até a Lua, cê sabe, eu já tô na tua. E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua. Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço. Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço. Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer. É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você. Meu sonho impossível vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você. Eu faço você ver, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro. Sabe que eu vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar. Pra ter o teu sorriso eu descubro o paraíso. É só ver a sua boca que eu perco o juízo por inteiro. Sentimento verdadeiro e você ao som de Janelle e Monet. Vem, deixa acontecer e me abraça que o tempo não passa quando cê tá perto. Dá mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo. Eu digo que te amo, cê pede algo impossível. Levantar da sua cama, hoje o céu está incrível. Incrível, incrível, incrível. Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero
quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. Faço dos teus braços um lugar mais seguro. Procurei paz em outro abraço, eu não achei, eu juro. Saio do compasso, passo apuros que vier. Abra a janela pra que você possa ver. Caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado. E agora nós temos a entrevista com a psicóloga Sandra Regina Barbosa. Eu vou convidar você de casa a participar aqui com a gente, mandando perguntas através do telefone 31 26 4000, do WhatsApp 997839930 e do Facebook via inbox. Bom dia, Sandra. Bom dia. A Sandra Regina Barbosa, ela é graduada, bacharel em psicologia, pós-graduada em RH e neuropsicologia, é isso? Então, muito bem-vinda. Vamos começar o nosso bate-papo aqui falando quem é e quando que uma pessoa procura um psicólogo. Então, até hoje há muitos rótulos, né, e muitos preconceitos. Sim, é meio que um tabu, né? Existe meio que um tabu. E as pessoas falam, não sou louco, não vou procurar psicólogo. Mas, na verdade, psicólogo é bom para todos, né? Quem que não tem uma insegurança, quem que não tem um medo, quem não tem problema de relacionamento, ou no trabalho, ou mesmo dentro da família. Então, seria para todos os indivíduos, né? Como eu, como você, como qualquer um da população, que esteja precisando de orientação num caminho, tem uma dúvida, tem insegurança ou um medo, né? Nós estamos orientando e ajudando a percorrer o percurso dele, que ele está em confusão e conflito, às vezes com ele mesmo ou se não com a sociedade. Sim, e, aliás, o próprio psicólogo também se consulta com o psicólogo, né? Sim, todos nós precisamos. Né? Ainda mais vocês que lidam com isso, vocês têm que ter uma maneira de extravasar, não é? Nós ouvimos e ajudamos, a maioria que chega até nós é muitos problemas, né? Então, sim, nós temos que ter uma válvula de escape também, que seria o processo terapêutico. Muito bom. E o psicólogo, ele não pode receitar nenhuma espécie de medicamento, não é? Por que isso acontece? Essa seria a parte somente da medicina, que seria da psiquiatria, né? Nós estudamos psicofarmacologia, estudamos todos os medicamentos, qual é o efeito do medicamento no organismo, para estar controlando, ver se realmente é da doença mental, ou do comportamento, ou se é efeito do medicamento, mas nós não podemos estar medicando. E qual que é a diferença do psicólogo para o psiquiatra? O psicólogo faz o curso de psicologia e estuda, tem ênfase a psicofarmacologia, várias outras, anatomia, várias outras áreas de psiquiatria. Mas o psiquiatra, ele faz a medicina e se especializa em psiquiatria, né? Essa é a diferença. Psicólogo faz psicologia e psiquiatra faz a medicina com especialização. Mas pode acontecer de fazer os dois? Um profissional pode fazer os dois? Pode fazer as duas faculdades. Ele tem que fazer 5 anos de psicologia e depois mais 5 de medicina e mais 4 de especialização. Mais a especialização. E geralmente a gente trabalha em conjunto, em parceria, o psicólogo e o psiquiatra. E geralmente o psicólogo passa para o psiquiatra num caso mais de necessidade, não é isso? Sim, e às vezes o psiquiatra encaminha para a gente também para fazer psicoterapia, pode fazer ao contrário também. A gente vai acompanhando, que às vezes um paciente precisa ser medicado e nós não podemos, e às vezes ele já vem do psiquiatra medicado e a gente tem que dar acompanhamento psicológico. Então trabalham juntos os dois. Sim, e quais são os benefícios da terapia? Seria a pessoa se sentir melhor, tanto física como mentalmente, né, para se adaptar bem na sociedade, no trabalho e se sentir bem consigo mesmo, né, assim não fica aquele negócio, aquele nervoso, aquele conflito, aquelas brigas internas, o que fazer, o que não fazer, e ser cada vez mais feliz e não ficar triste, não entrar numa depressão. Agora, na relação do psicólogo na empresa, durante os processos seletivos, ele deve dar o retorno para o entrevistado? Sim, é um dever do profissional, né, dar o retorno, se aprovado, reprovado e por quê. Infelizmente, a maioria não dá o retorno, né, quando é reprovado, mas é bom dar o retorno para o candidato,
para ele ficar ciente do que ele errou e aonde, para ele não cometer o mesmo erro no próximo processo seletivo. Entendi. Então, se a pessoa quiser, ela pode pedir isso para... Sim. É um direito dela, ela pode pedir a justificativa. Eu fui reprovado por quê? Foi erro de currículo, foi erro na entrevista? Que erro que eu cometi? Comportamento pode ser também. Às vezes é postura, jeito que chega, mascando chiclete, usando boné, né? Daí isso tudo é reprovado. Porque geralmente as pessoas não procuram saber isso, né? Não recebe a resposta, fica chateado, mas não vai atrás do porquê. Por que eu não passei? Né? Infelizmente, daí não indo atrás, daí comete os mesmos erros, né? Entendi. A gente vai convidar as pessoas, então, a participarem aqui conosco, mandando perguntas, através do 31 26 4000, o nosso telefone, do WhatsApp 99783 9930 e também via inbox no Facebook. E as perguntas já começaram a chegar. A gente tem uma pergunta da Dayana de Lorena. Por que começaram a existir em seleções entrevistas em grupo? Primeiramente, nós fazemos as entrevistas individuais, daí depois em grupo. Por exemplo, principalmente numa vaga de vendas. Como que a pessoa vai se portar perante o público? Daí nós já vamos estar observando o comportamento das pessoas na seleção em grupo. Daí faz as entrevistas, daí nós vamos ver se a pessoa é companheira, se ela é proativa, se ela não é, se ela é muito tímida. Se for muito tímida no grupo, com certeza ela vai ser tímida também no atendimento. Daí isso já vai contando ponto negativo para ela. Essas dinâmicas, então, servem para avaliar o perfil da... A personalidade e o perfil da pessoa. Entendi. Em questão, a psicossomática, o que é psicossomática? Psique seria a alma e somático seria a soma, seria a reflexão no corpo de doenças psíquicas. Por exemplo, gastrite. Tem gente que é muito nervosa, daí começa a ter dor de estômago. Tudo que é somatizado e que causa dor no organismo é psicossomático, mas nem todas as doenças são psicossomáticas. Algumas são, algumas não. Depende se causar dor, se for a causa, se for estudada, a causa for realmente mental e comportamental, é diferente da dor. É aquela questão da a mente afeta o corpo, né? Sim, estar com a mente saudável é uma maneira de manter o corpo saudável também. Com certeza. E é um benefício da terapia, né? Manter a mente em ordem, mente sã. Para não chegar a desenvolver o problema corporal. A gente tem outra pergunta do Pedro de Lorena. Obrigado pela participação, viu, Pedro? Quando mandamos um currículo, o que devemos colocar no corpo do texto, além do currículo anexo? Então, para mandar, Pedro, para você mandar o currículo, você deve colocar o básico, o essencial no currículo, porque o restante você vai ter que responder realmente na entrevista. Não pode ficar, senão vai ficar aquele currículo enorme, 3, 4, 5 páginas, e isso não deve ser colocado. Simplesmente os dados pessoais, a experiência, o local que trabalhou, mas tudo realmente especificado, porque nós ligamos para as empresas anteriores para tirar referência de vocês. Então, por isso não pode mentir no currículo, né? Inventar um trabalhozinho a mais, um curso, alguma coisa que fez, porque vocês procuram, né? Procuramos, nós ligamos para as empresas e realmente vemos se aconteceu ou não. Então, em muitos casos, as pessoas são reprovadas por isso. Nós ligamos e a pessoa nem passou pela empresa. Então, tem que ficar atento aí, não jamais mentir no currículo. O Pedro quis dizer no texto que envia além do currículo. Pode colocar, Pedro, você pode colocar como se fosse uma apresentação pessoal e um resumo dos seus trabalhos, na parte de personalidade e atuação profissional, nada além disso. É bem específico. Bem específico, bem objetivo, que o mais você vai perguntar na entrevista. Você vai responder tudo lá. Se você quiser aí de casa fazer uma pergunta aqui para a Sandra, o telefone da TV é 31 26 4000, pode ligar para cá. O WhatsApp é 99783 9930 e a gente recebe pergunta também via inbox no Facebook. Vamos falar sobre neuropsicologia. O que é a neuropsicologia? Neuropsicologia seria a parte de estudar a estruturação do cérebro, ver, né, que o cérebro tem as sinapses, tal, entre os neurônios, não vou entrar em detalhes aqui com vocês. E seria, por exemplo, foi afetada uma parte do cérebro ou num acidente, no caso, dando um exemplo,
e a gente vê se aquele pedaço do cérebro foi realmente afetado, se vai ter ou não a disfunção corporal, né? Seria a parte da ciência, da neurologia do cérebro e o psíquico, andam os dois juntos, tá? Daí a gente estuda o cérebro e os comportamentos. E uma dieta psicológica, o que é? Dieta psicológica é assim, a pessoa quer emagrecer e não consegue emagrecer de jeito algum. O que fazer? Primeiro, ela tem que estar bem com ela mesma, ciente do que está acontecendo com ela. Primeiro fazer a autoavaliação para depois entrar numa dieta. Porque não adianta nada a pessoa ir para um regime e ter uma compulsão alimentar. Né? Ela é muito nervosa, muito ansiosa, começa a comer demais. É uma maneira que ela encontra de desestressar através da comer, né, da comida. E daí nós passamos algumas técnicas, algumas dicas, né? Por exemplo, você vai almoçar, vai comer alguma coisa para comer no presente, pensar a cabeça, o cérebro no presente. Porque se você comer pensando no futuro ou no seu problema, você vai comer muito mais do que se você tivesse focado na alimentação. Então são algumas técnicas que nós ensinamos para a pessoa conseguir diminuir a alimentação e a compulsão e o nervosismo e conseguir realmente o peso ideal. Então, é mais uma vez a questão da mente estar sã, em ordem, para ajudar o corpo, né? Sim, muitos vão para a academia, malho, depois não vê resultado, porque a mente ainda não está ligada ao corpo. Daí é bom tratar a mente e o corpo junto. Entendi. Nós temos mais uma pergunta ali. É da Larissa de Guará. Qual a roupa correta para uma entrevista? Então, Larissa, você não pode usar, não deve, né? Decotes, muito decote, roupas muito extravagantes. Você usa a sua roupa assim, que você está acostumado a usar, ser o mais natural possível, mas sem muita maquiagem, sem muito decote, sem, por exemplo, short curtos não devem ser usados, mini saias não deve também. Tá? Sempre uma coisa assim, que nós dizemos assim, decente, né? E não passar aquele monte de maquiagem também, para não ficar aquele negócio artificial. E não usar bonés nem chapéus também. Então, usar uma roupa bem sóbria, então. Isso, senão do dia a dia mesmo. Às vezes a pessoa, poxa, só tem uma camiseta, uma calça jeans, tudo bem, não tem problema. Vai com a camiseta, com a calça jeans, mas vai com a roupa limpa, né, apresentável e não muito extravagante. E a questão da bermuda, eu já ouvi falar, tipo, não vá numa entrevista de emprego com bermuda. Dependendo do emprego, depende se for uma área de lazer, a vaga, por exemplo, no resort, no hotel, tudo bem, pode ir. Se não, é bom ir de calça comprida e não de bermuda. Agora, chinelo de jeito algum. Chinelo nunca? Chinelo nunca. É umas questõezinhas assim de uma etiqueta de vestuário, né? Tá apresentável, né? Já vai mostrar como que você é, né? Como se você estivesse indo no primeiro dia para o emprego, como que você vai chegar. Você pode ser super descontraído, mas não pode chegar no trabalho de chinelo, né? Então... por exemplo, eu tenho várias tatuagens, brinco e tal, como que encara isso numa entrevista de emprego? Ainda existe um preconceito, eu sei, sim, mas como que lidam com isso? Tem empresários que têm preconceito ainda. Né, mas nós, entrevistadores, não temos preconceito algum. Né? Então, pode ir com brinco, pode ir com a tatuagem, mas quando chega no processo de entrevista de grupo, muitas vezes o empresário participa. E participando do processo de entrevista junto, os que têm preconceito realmente já vão nos falar. Né? Esse não encaixa no nosso perfil. Tá? Mas não existe muito preconceito mais não. Sim, eu não vou entrar no mérito da questão também, mas é uma coisa que... eu acredito que seja um tanto quanto irrelevante. Sim. Uma questão de brinco, tatuagem, né? A não ser que, por exemplo, eu, no caso, sou ator, né? Determinados papéis, aí eu não posso mostrar. Mas existe maquiagem, eu coloco uma roupa, brinco, a gente tira, né? São preconceitos meio antiquados, meio bobos, assim. Sim. Se você tiver uma pergunta... pode ligar para cá, a Sandra está aqui para responder. Liga no telefone 31 26 4000, no WhatsApp 99783 9930, manda também via inbox no Facebook. Temos uma pergunta ali. Não quero me identificar, estou passando apuro dentro de casa. Minha filha quer que o namorado durma com ela em casa. O que faço? Estou tendo brigas com meu marido. Então, primeiro tem que ver a idade da filha, se a filha é menor de idade, se não é menor de idade. Né? E ter a conversa, os três, você, seu esposo e sua filha, sentar e esclarecer tudo.
né, e explicar. As regras de casa são essas, ou pela idade, pela maturidade, e mostrar as consequências também dos atos. Caso não se, né, previna totalmente, por exemplo, se a menina engravida, ela tem que ser responsável pela criança e responsável pelos atos dela. Caso e tem que arcar com as consequências, né? Caso haja alguma coisa negativa, ela tem que ser madura o suficiente para arcar tudo. Então, a melhor coisa que tem é o diálogo entre você, sua filha e seu marido. Sim, o diálogo para resolver a questão, né, é uma forma de evitar outros problemas, né? E não mostrar que simplesmente, eu não quero, a implicância minha. Não, mostrar realmente o problema. As pessoas, né, têm que sentar com calma e mostrar, não, eu não quero, não é porque eu sou ruim, porque eu sou radical, é para o seu bem, porque pode acontecer isso, aquilo, e mostrar todos os prós e os contras. Dar uma justificativa, né? Não simplesmente chegar e falar, é assim e ponto. Né? Porque tem muito pai e mãe que faz isso, né? É só não e não acabou. Porque eu quero, porque é assim. Até aquele filme Minha Mãe é uma Peça mostra muito isso, né? Ela fala não, porque eu não quero. É uma questão muito engraçada. E com isso, daí o adolescente, principalmente, da idade de conflitos, daí por conflito e por birra, daí que quer fazer, daí que faz errado, mas não vê o lado dele, só vê o lado da mãe e como a briga. Justamente, aí num caso desse com um filho adolescente que adora fazer, ser do contra, vai lá e faz justamente o que a mãe está tentando falar para não fazer, porque a mãe não explicou. Achando que estava, não vou fazer, não vou fazer, começa a briga. Não, eu vou fazer porque eu mando na minha mãe, eu sei da minha vida, mas não, sua mãe está te orientando, te auxiliando, e não sendo como se fosse sua rival ali. Tá. Isso aí, temos aqui mais uma pergunta, uma pessoa que não quer se identificar, mas é de Guaratinguetá. Descobri que meu filho está usando maconha e nem imagino por onde começar. Então, novamente, a questão do diálogo. Senta, converse com o seu filho, seja o mais aberto possível. Se não conseguir, procure um psicólogo. Nós estaremos, né, eu e meus colegas de profissão, chamando o adolescente ou a criança, não sei a idade, que não foi identificado, para estar conversando e orientando os pais como estar chegando até ele, para ele não ficar mais revolto ainda e não usar cada vez mais. E sim, estar orientando para eliminar isso da família. É a questão do diálogo, né? Diálogo. Muito importante o pai, a família conversar com os filhos. Sim, o que mais falta hoje em dia é diálogo, né, nas famílias. Então isso é primordial para qualquer problema. Porque querendo ou não, hoje em dia com internet, é muita informação, a criança, o adolescente acaba aprendendo essas coisas de qualquer maneira. Sim. Mas aprende de uma forma errada. Pode ser errada. Então o diálogo ajuda a prevenir isso, né? Muitas vezes não tem explicação em casa, né? Os pais com medo de explicar o perigo, simplesmente não falam. Daí quando vê, já é tarde, já estão no meio, né? Agora, voltando a falar do profissional psicólogo, quais as áreas que ele pode atuar? Então, o psicólogo são várias áreas, né? É bem vasto. Seria a clínica, escolar, hospitalar, industrial, domiciliar, que seria home care. Tem instituições, seria ONGs, esporte, judiciário, que seria o forense, são várias áreas que pode estar atuando. E você pode falar um pouco delas para a gente? Algumas, assim, por exemplo, o home care é uma que eu não conhecia. Sim, isso eu acho que muitos não têm conhecimento, né? Não sabem que existe. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, daí não pode estar se locomovendo, indo até o consultório, nós vamos até a pessoa. Nós vamos até o domicílio, fazemos o processo terapêutico, pessoas com muito caso de depressão também. Eu atendo muito depressivos que não conseguem sair de casa e pânico também. Tem síndrome do pânico, não saio, passo muito mal, não quero. Eu vou até a casa da pessoa e faço acompanhamento psicológico. Então é como se fosse uma sessão na casa. Na casa da pessoa. Isso, seria o acompanhamento domiciliar. E no trabalho assim, institucional, instituições? Instituições seriam assim, trabalhos em ONGs, né, de estar ajudando, orientando a ONGs no caso sobre drogas, sobre comportamento familiar, relações interpessoais, né, nas empresas, e seria mais institucional mesmo, para a gente estar auxiliando dentro das instituições, depende de cada um.
Então, vamos convidar o pessoal a participar aqui, mandar perguntas para fazer para a Sandra, através do telefone 31 26 4000 e do WhatsApp 997 83 9930 e o inbox do Facebook. Temos uma pergunta, descobri que meu filho é homossexual, o que fazer? Aceito? Como conversar com o pai dele sobre isso? Bom, primeiro, tudo é o diálogo, né? Primeiro conversar com seu filho. O filho não vai deixar de ser filho, não vai ter outra personalidade, não vai ter outros princípios porque é homossexual, porque é heterossexual. O seu filho vai ser sempre o mesmo, o amor sempre o mesmo. Sentar e conversar, se essa é a opção dele, tudo bem, conversa, vê, chama o pai, expõe também. Se tiver dificuldade, procura um profissional, vai conversar e tudo se encaixa. Não é questão de aceitar, eu não aceito. Respeito. O que eu digo é respeito, independente de aceitar ou não. Em primeiro lugar, tem que ter respeito ao seu filho. Eu li uma questão muito interessante falando sobre tolerância. Que tolerar é você não concordar, mas aceitar, ficar na sua. E numa questão dessa de orientação sexual, que é uma questão que hoje em dia a gente está falando muito sobre isso no Brasil, porque está existindo muito preconceito, tem que aceitar, não é tolerar. Isso. Tolerar. A palavra tolerância, você já está excluindo aquilo, você já está colocando num outro patamar. Tipo, não gosto, não é certo, não é bonito, mas eu tolero. Não é assim, é aceitar. Então, você tem que respeitar a pessoa. Eu respeito. Todas as pessoas. Aceitando ou não a sua decisão, eu sendo a favor ou contra, tem que haver respeito. Respeito e diálogo. Sim, hoje no Brasil a gente está sofrendo muito com isso. Tem muita gente morrendo. O Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. 70% quase dos assassinatos de homossexuais são no Brasil. Então é uma coisa que a gente tem que conversar, tem que falar, tem que expor. Não é errado, não é nada, é normal. Assim como eu, assim como ela, assim como todos nós. É aceitar, é respeitar, não tem... Eu sei que é difícil numa família, mas é a conversa, é o diálogo, é isso. Sim, é a atualidade, né? São as drogas, são as escolhas sexuais, né? Sou homo, sou hétero, sou bi, né? Tudo é questão de respeito e diálogo. Tendo diálogo e tendo respeito, tudo se encaixa e todos se saem bem. Todo mundo se entende também. Então, se você quiser mandar uma pergunta aqui pra gente, é no 31 26 4000 e no WhatsApp 997 83 9930. A Aline de Lorena mandou uma pergunta pra gente. Obrigado, Aline. Sinto que não gosto mais do meu namorado, mas não consigo terminar. Como faço para criar coragem para fazer isso? Aline, em primeiro lugar, você tem que ver realmente se você deixou de gostar, se deixou de amar e ver sua autoestima, como tá. Foi só por carência, não foi? Depois que você chegar à conclusão que realmente não é isso que você quer, não é mais a pessoa certa para você, você senta e conversa com ele. Se não consegue sozinho, pede auxílio ou da mãe ou do pai ou de uma amiga para estar orientando. Se não tiver ninguém para orientar e não conseguir, procura ajuda profissional, que nós fazemos daí, colocamos os dois juntos, sentados e expomos e fazemos uma terapia de casal. No caso, para dar coragem também a ela e para ele ouvir, para não haver conflitos. Mas tudo é o diálogo, sentar e conversar. Você tocou num assunto interessante, a terapia de casal, né? Casal. Como que funciona isso? Qual que é a situação que o pessoal geralmente vai procurar uma terapia de casal? Brigas, né? Conflitos, falta de diálogos, timidez, às vezes não sabe educar os filhos. Um tem uma mentalidade sobre educação, o outro tem a outra mentalidade oposta. Daí para ver o consenso para educar os filhos e um modo de estar passando também para a sociedade e para a família todos os aspectos positivos familiares, que muita gente não consegue ter estrutura familiar suficiente. Temos mais uma pergunta. Tive um aborto espontâneo. Desde então não consigo me relacionar sexualmente com meu esposo. Ele tem me obrigado a ter relação com ele com violência. Preciso de ajuda. A pessoa não quer se identificar, é de Aparecida. Mas mesmo assim, obrigado pela participação. Muito obrigada. Se você está com um conflito, na verdade, psicológico, tem a relação psicológica do que você passou negativo. Então, isso tem que ser trabalhado,
Primeiro você resolver o lado negativo dentro de você, para depois você conseguir ter realmente a relação como se não fosse violência para você. Né? Resolver esse conflito interno, para você estando com autoestima, estando bem, daí você consegue normalmente ter a vida normal sexual. E se abrir também com o esposo, né? Falar, olha, estou passando por isso, estou me sentindo assim, não estou confortável. Não ter vergonha de contar e expor para ele. Falar, não, eu estou com problema, não estou conseguindo ser o mais sincera possível. Você me desculpe, mas você poderia me entender? Agora, se ele não entender, se não der, pega e procura ajuda profissional. Essa questão do psicológico afetar a atividade sexual também existe muito, né? Existe, até mesmo de gravidez. Psicologicamente, muitas mulheres não conseguem engravidar. Daí depois que adotam o filho, daí esquece, né? O psíquico esquece aquela, não, eu sou obrigada a engravidar, eu tenho que engravidar, daí tira aquele peso, né? Aquela obrigação da cabeça, daí 1 mês ou 2 a mulher engravida. Isso acontece também dela, por exemplo, ela se pressionar, a mulher se pressionar, preciso engravidar e isso afetar e não conseguir? Daí bloqueia, o emocional bloqueia o físico, daí seria psicossomático e não engravida de jeito algum. Daí ela pega, adota, daí ela começa a dar atenção para a criança. Aí esquece isso, né? Relaxa e acaba... Daí acaba engravidando. Já vi muitos casos. Olha só, vamos convidar você de casa a fazer pergunta aqui pra gente no 31 26 4000, nosso telefone, pelo WhatsApp também, 997 83 9930 e via inbox no Facebook. Uma pergunta agora do Fábio de Pinda. Como caracterizar o assédio moral dentro de uma empresa? O RH pode ajudar ou vai me prejudicar por estar a favor da empresa? Existe ética profissional? Fábio, o RH está lá para orientar, não é para prejudicar, né? Seria para estar mostrando e conversando. Assédio moral e tem muito assédio sexual também nas empresas, né? Sentar e tudo é o diálogo, senta, conversa, o RH vai expor, como o RH já está direto ali na empresa e cada um tem as suas funções e cada empresa tem como se fosse um regulamento interno. Né? Então o RH já está ciente de tudo, chama o profissional que assediou moralmente e chama você e conversa. O RH está para isso, não só para ver um lado e sim ver os dois sentar, pôr todo mundo para conversar e orientar sim, tem que orientar bastante. O RH então ele não fica do lado da empresa, ele funciona como um link entre o empregado e a empresa, é isso? Isso, mas muitos não vê assim, só vê, ele está a favor da empresa e nos prejudicando. Não, o RH seria a ponte entre um e o outro para estar amenizando os problemas e tirando os problemas do dia a dia da empresa. Ele é uma ajuda que tem para ambos os lados, né? Isso, seria neutro, né? É neutro, é um território neutro, é a Suíça, é um território neutro. Então, se você quiser fazer como o Fábio e mandar uma pergunta aqui pra gente, o telefone é 31 26 4000, o WhatsApp é 997 83 9930 e o Facebook você pode mandar via inbox. Agora, essa questão do RH, o psicólogo ele tem que se especializar, é isso? Que nem nós psicólogos temos uma matéria, né, que seria a psicologia organizacional, que já ensina algumas técnicas, né, para estar atuando no RH. Mas como as empresas, né, necessitam muito hoje em dia, eu achei melhor estar fazendo especialização em recursos humanos. Então existe a especialização? Existe a especialização. Entendi. Chegou mais uma pergunta da Carla de Lorena. Todo mundo precisa fazer terapia. Como identificar essa necessidade? Se a pessoa é muito segura, se a pessoa é muito frágil, se a pessoa vive triste ou com um problema que não consegue resolver, seria assim uma válvula de escape. Que nem, por que amigo não pode fazer terapia com psicólogo? Porque amigo mostra o caminho e amigo deduz que é uma coisa e é outra e nós não. Como profissional nós vemos todos os caminhos e vamos orientar vocês qual é o melhor caminho, qual que você acha. Esse aqui vai ter isso e essa consequência, o outro é outra coisa. Então, amigo não, amigo sempre acha, tem uns achômetros da vida, que esse é o caminho, será melhor para você e indica. No fim, atrapalha em vez de ajudar, por isso que nós não podemos. Mas, na verdade, a pessoa tem que ver, ela tem autoestima boa, ela se dá bem com todo mundo, se não dá, tem muita timidez, se não tem. Se houver muito conflito, isso é bom estar procurando um auxílio. Não precisa fazer terapia
geral. Às vezes é só uma conversa ou duas que você já melhora e já fica bem melhor, e tanto na família como em relacionamentos interpessoais e em empresas e sociedade também. Porque o psicólogo, o terapeuta, ele tem uma visão por fora da situação, né? Sim. Às vezes um amigo ou um parente, a pessoa está se sentindo meio mal, vai conversar com alguém, mas ele está ali na realidade daquela pessoa, então ele não consegue ver as opções, né? Consegue diferenciar. E tem o emocional que conta muito. Eu sei que minha amiga está errada, mas o emocional está totalmente com ela, então isso vai afetar. Você não vai ter coragem de mostrar realmente o caminho certo, com educação, né, com técnicas, então isso é ruim, contribui muito para decair, né, o emocional da outra pessoa também. E nós não, nós mostramos realmente a pessoa como é e o problema. E por que diz que o psicólogo não pode atender pessoas que têm relacionamento assim, tipo, da mesma família ou amigos? Porque tem a influência da parte emocional, né? Sem querer, você está convivendo com a pessoa, você sabe o lado positivo e negativo dela, você tenta não machucá-la, não mostrá-la, né, perante para os outros, tem um sigilo profissional, mas você acha que aquele caminho é melhor. E a parte emocional, por exemplo, a pessoa está com câncer, você chega, você tem que ajudar o outro familiar a falar, você está com câncer, tem que processo na oncologia e tal. A pessoa não tem coragem. Se for meu amigo ou minha amiga de trabalho ou pessoal, vai ser mais difícil para eu estar passando do que se eu fosse uma pessoa neutra. Né? Para estar conversando como profissional é diferente do que eu chegar para um amigo e falar, não, deu positivo e tal, é câncer. Um exemplo. Tá? Então, o emocional mexe com a gente também, não é porque somos profissionais que estamos, né, isentos de nervosismo, de emoções, de comportamento. E, por exemplo, dois irmãos, ou um pai e um filho, um marido, uma mulher, podem consultar o mesmo psicólogo? Podem, tá? Mas eles também têm que estar abertos a isso. E, por exemplo, foi um casal me procurar semana passada, ela falou, eu não estou pronta para ouvir, então eu não quero participar com ele. Então eu faço terapia com ele e com ela, e não de casal, porque ela falou que não está pronta para ouvir o que ele tem que falar. Então isso depende também dos pacientes, né? Não é só do terapeuta. Então vamos convidar o pessoal a fazer perguntas aqui para a gente, através do telefone 31 26 4000, do WhatsApp 99783 9930. Já chegou uma pergunta ali da Bruna de Guará. Fui em um psicólogo e a terapia durou quase 2 anos. A psicóloga não queria só pegar meu dinheiro? A psicóloga não queria só pegar meu dinheiro? É muito tempo assim mesmo uma terapia? Perguntando quanto tempo que dura, né? Se 2 anos não foi demais. Bruna, isso depende de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que vai lá em 1 mês, 2 meses, já está bem, já tem alta. E tem gente que vai 4, 5 anos. Depende do problema e da estrutura da pessoa. O emocional e o comportamental de cada paciente. Não tem como estipular. Por exemplo, eu preciso saber quantos meses ou quanto tempo. Não tem como eu falar, vai ser tanto tempo, assim, assim, assado. Que depende de você, do seu emocional, do seu mental e do seu problema. Não dizem que é o Woody Allen que faz terapia há mais de 20 anos, é isso? E até hoje não está normal, até hoje não recebeu alta. Ele precisa dessa dependência, né? Por exemplo, a pessoa precisa e não consegue viver sozinha. Tem gente que tem alta e você fala, você já esteve alta, se precisar de mim, volta, senão pode seguir. E não consegue desvincular. Então, cria essa dependência, né? A necessidade de estar ali. Mas é uma coisa boa, será? Para a pessoa, sim, porque ela não consegue viver, né, 100% plenamente sem acompanhamento. O ideal seria 100%, mas se ela não consegue, a gente vai mudando os processos terapêuticos também para ela melhorar cada vez mais rápido, para a gente não ser aquela muleta na vida da pessoa. Na verdade, a gente vai estar ali como muleta, né, acompanhando, orientando e mostrando os caminhos para andar, mas aos poucos eu tenho que ir tirando. E a minha linha terapêutica é para resolver o aqui e agora e o quanto antes o problema, né? Tem linhas terapêuticas que demoram mais, que são mais vagarosas, né? Depende disso também. E como funciona esse negócio do Freud e do... Como é que ele chama o outro? Tem o Roger, tem... que geralmente falam desses dois, uma linha freudiana e Jung. Jungiana.
né? O meu é existencial humanista, né? Não é psicanalista, que psicanalista é de Freud, né? Daí o Freud tem essas diferenças, tem várias né? diferenças. Cada linha é Cada um modo de trata trabalho. de uma maneira. Isso, o Freud vê bastante também de sonho, de id, ego, superego, e vê a parte inconsciente bastante. Eu, na minha área, assim, qual o seu problema, o que está acontecendo, vamos resolver o conflito da pessoa para cair em si, ter consciência dos atos e das consequências que ela fez, e ver o comportamento também dela e ver se tem alguma doença mental, não curar e o mais rápido possível solucionar para ela viver bem. E o psicólogo dá alta, né? Como que funciona? Ele chega a um momento que ele percebe que o paciente já tá curado do problema e ele... como que ele chega a essa conclusão? Assim? Por exemplo, uma pessoa tímida, né, muito insegura, ela não consegue se adaptar bem na sociedade. Daí você, toda semana, daí a pessoa vai, daí eu pergunto, como foi essa semana? Ela fala, essa semana eu consegui sair sozinha, consegui fazer uma compra no supermercado, consegui chegar bem no familiar, conversar, daí eu vou vendo que ela está evoluindo, que ela está melhorando. Agora se ela fala, não, eu não consegui sair, eu não consegui fazer nada, continuo do mesmo jeito, a gente continua o processo terapêutico. E a pessoa, por exemplo, se ela quiser sair, ela quiser parar e ainda não estiver pronta, o psicólogo fala, olha, acho que não é a sua hora. Sim, nós orientamos e falamos, você está ciente de que você não teve alta, a responsabilidade é sua, então, ele assina, eu faço, né, que eu acho melhor assim, até mesmo para familiares ficarem cientes, ele assina um termo de que ele está alegando o processo terapêutico, né, que não foi alta profissional. Então ele se responsabiliza. Se responsabiliza. Ok, a gente tem uma pergunta do Daniel, de Guará. Quando um companheiro de trabalho fica criando brigas dentro do trabalho, o que deve ser feito? Daniel, você deve chegar ao superior e conversar, e contar o que está acontecendo. Primeiro, se ele já está criando brigas, se você chegar até ele, o conflito pode ser cada vez maior, né? Dependendo da briga, você pode chegar na pessoa e pedir para parar, mas é muito raro isso acontecer, isso vai piorando cada vez mais. Você chama o RH, ou o supervisor, ou o superior e conversa. Está acontecendo isso, senta e conversa e chama outra pessoa também para expor, esclarecer todos os problemas para resolver o mais rápido possível. Sandra, eu queria agradecer você pela participação, foi muito Obrigada bom, a vocês. O pessoal gostou, participou bastante, obrigado a todo mundo que mandou também suas perguntas para a gente. E agora eu vou chamar um intervalo e no próximo bloco a gente tem culinária, a gente vai ter um risoto maravilhoso, não sai daí. Estamos de volta no Tudo Aqui. Eu tenho aqui comigo o Marco Baracho, que vai falar sobre os destaques do jornal de hoje. Bom dia, Marco. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Prazer estar aqui participando do seu programa que vem se destacando nas manhãs aqui da TV Vale, do canal 25 da NET. E nós temos aqui alguns destaques, sim. Destaques estes que estaremos apresentando logo mais a partir do meio-dia no Repórter do Vale. No último sábado nós tivemos uma reunião no Clube dos 500, uma reunião da Precesp, que é a associação que reúne as cidades turísticas do estado de São Paulo. Cerca de 70 prefeitos destas cidades, seus assessores, estiveram presentes nesta reunião. Isso é importante para Guaratinguetá, porque vislumbra aí a possibilidade de verbas para o crescimento e o fomento do turismo. Então esse é um dos detalhes também de hoje do nosso Repórter do Vale. E além disso, o vereador Marcos Oliva está bastante preocupado com o residencial Santa Mônica. São várias as reclamações que desde que este residencial foi implantado para cerca de 500 famílias em Guaratinguetá, vem aí causando vários problemas e problemas sérios, inclusive problemas de drogas, problemas de assalto e tudo mais. E o vereador está preocupado, nós também estaremos falando a respeito desse assunto. Portanto, são alguns destaques de hoje do nosso Repórter do Vale, logo mais a partir do meio-dia, Paulo. A partir do meio-dia, a partir do meio-dia até às 13 horas. Obrigadão, então, Marco. Obrigado você. Parabéns aí pelo programa. Obrigado. Agora fica aqui comigo para a gente ver o risoto que a Paula Machado vai preparar. Roda o VT. Oi, o programa Paladar de hoje traz uma receita super simples, super fácil de ser executada. É um risoto de cogumelo Paris com castanhas do Pará. Para essa receita, a gente vai usar o arroz arbóreo Ruzene, que é produzido aqui na região do Vale do Paraíba, na cidade de Guaratinguetá, e é um arroz que tem feito muito sucesso, está sendo comercializado no exterior.
Para você que vai receber os amigos ou tá a fim de fazer um jantar especial para o seu marido, alguma ocasião especial, não se preocupe porque é uma receita super tranquila, super fácil de desenvolver. É só usar ingredientes de qualidade. Bom, agora que você já sabe que o prato é fácil, que é tranquilo de ser executado, anote os ingredientes e vamos para a cozinha. 50 ml de azeite, uma cebola média, 100 gramas de arroz arbóreo Rosene, uma dose de uísque ou 50 ml de vinho branco, 1 litro de caldo de legumes, 50 gramas de manteiga e 150 gramas de queijo parmesão ralado, sal a gosto. Bem, o preparo do risoto é muito tranquilo. Numa frigideira já aquecida, despeje o azeite. Acrescente a cebola e mexa até ela murchar. Tempere com sal a gosto. E acrescente o arroz. Não esquecendo que para 2 pessoas, 100 gramas de arroz. Assim que esses ingredientes estiverem incorporados, é hora de entrar com uísque ou com vinho branco. No caso aqui a gente está seguindo a receita usando uísque. A intenção da bebida alcoólica é somente agregar valor aromático e sabor. Agora, aos poucos, acrescente o caldo de legumes. Para o caldo de legumes, você vai precisar uma cenoura, um talo de salsão, salsinha, cebola e grãos de pimenta. E mexa o tempo todo. Para quem não sabe, o risoto é um prato típico do norte da Itália. A receita mais famosa de risoto é o risoto alla milanese. O que quase ninguém sabe é que ele foi originado a partir de uma crise de ciúmes no casamento de um pai pela filha. Valério de Fiandra, responsável pelos vitrais da Catedral de Milão, era muito conhecido pelo seu bom gosto, tanto nos vitrais, nas artes, como na gastronomia. No casamento da filha, ele resolveu oferecer aos seus convidados o seu prato preferido, o risoto. Mas ele teve uma crise de ciúmes absurda em ver a filha se casando. Então, ele, na ideia de boicotar o risoto, acabou jogando um pedaço de açafrão no meio da comida. O que ele não esperava era do sucesso que ia virar. O risoto alla milanese, a receita mais famosa de risoto. O risoto ele não pode parar de mexer, tá? Porque ele vai soltando o amido de dentro do grão. E é isso que vai conferir a cremosidade dele. Então o tempo todo é um prato que tem que ser mexido. O cozimento é rápido, leva em torno de 10, no máximo 12 minutos. É um prato super saboroso. O arroz está começando a secar. É hora de colocar um pouco mais de caldo de legumes. Lembrando de não parar de mexer. Descobrir o ponto do risoto é algo muito sutil. Você não pode parar de mexer a receita nem por um instante desde o começo do preparo. E ele fica pronto quando fica só um pontinho de amido no meio do grão de arroz. Ainda não está na hora, mas eu vou mostrar. O risoto está praticamente no ponto. A gente sabe disso quando pega um grãozinho de arroz
Esse é o ponto do risoto, quando fica só um pontinho de amido no centro do grão. Agora é só finalizar. Coloque toda a manteiga e mexa, incorporando em todo o arroz. Agora é hora de acrescentar o cogumelo Paris, e a castanha do Pará. Agora que já está tudo incorporado, 150 gramas de queijo parmesão. Envolve no arroz. Agora, só para dar uma corzinha, acrescentar um pouquinho de salsinha, incorporar o risoto e está pronto. Risoto de castanha do Pará e cogumelo Paris. Como disse, é um prato super cremoso. E agora, um tomate para dar uma gracinha. O risoto pronto. Como eu disse, uma receita fácil, prática e muito saborosa. Acompanhe nossas receitas no nosso programa Paladar. E bom apetite! Então voltamos depois desse risoto maravilhoso que abriu meu apetite só de ver. Agora eu vou chamar a Jéssica Gomes com o jornalismo. Jéssica, é com você. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Tudo bem. Um galpão de reciclagem pegou fogo ontem em Caçapava, no bairro Vila Galvão. O incêndio demorou cerca de 2 horas para ser combatido pelo corpo dos bombeiros. E o material que pegou fogo era composto por plástico, o que fez que as chamas se alastrassem mais rapidamente. Ninguém ficou ferido e, segundo a Defesa Civil, a estrutura tanto do galpão quanto dos imóveis próximos ao terreno não foram comprometidas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e devem ser investigadas. E alguns veículos furtados foram encontrados pela Força Tática dentro de uma funilaria na Avenida Padroeira do Brasil, aqui em Guaratinguetá. A polícia chegou ao local por denúncia anônima e no local haviam 3 veículos ainda em fase de montagem e 2 deles, um era de Lorena e o outro de Guaratinguetá. Também foram encontradas peças de outros veículos que serão investigados pela polícia. O proprietário do local não estava lá, mas a esposa foi encaminhada para a delegacia para prestar depoimento e depois liberada. E uma mulher foi agredida e arrastada pelos cabelos no sábado aqui em Guaratinguetá, no Jardim Vale 1. Segundo a vítima, de 21 anos, que relatou à polícia, ela havia sido agredida com socos e pontapés e arrastadas pelos cabelos na rua sem motivos pelo marido. E na versão dele, ao chegar em um bar no bairro, viu a esposa em meio a homens e começou a agredi-la. Ambos foram encaminhados ao IML da cidade
para o exame de corpo de delito que constatou a agressão do marido na esposa. Ele foi encaminhado para a delegacia, prestou depoimento e está preso na cadeia pública de Lorena. Ele também já tinha antecedentes criminais. A vítima foi conduzida para o pronto-socorro, foi medicada e permaneceu em observação. Essas são as notícias de hoje, Paulo. Obrigado, Jéssica. Assim nós encerramos o nosso Tudo Aqui e eu espero você amanhã, às 10 horas da manhã, aqui comigo. Até lá!